Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, alunos, famílias e responsáveis. Eu sou a professora Roberta Viana. Irei fazer agora minha audiodescrição. Mulher negra, cabelo preto, preso. Estou usando um blazer bege, uma blusa também bege, nude. Estou aqui no estúdio da Multirio. E aí, estão animados para a aula de hoje? Então vamos começar. Hoje nós teremos uma aula de história e o tema da nossa aula é O meu bairro tem história. E para começarmos, eu trouxe para vocês esse livro da escritora Ruth Rocha, O Bairro do Marcelo. E aí, você conhece essa história? Eu vou ler um trecho aqui para vocês. Floricultura. Tem uma loja só de plantas e de flores, que tem um cheirinho muito gostoso e se chama Floricultura. Aqui nesse livro, o Marcelo conta algumas coisas que tem lá no bairro dele. Inclusive, como nós acabamos de ler, lá tem uma floricultura. E aí no seu bairro, tem alguma floricultura? O bairro onde você mora, ele fica próximo à sua escola? A escola onde eu trabalhava, ela ficava bem próxima à minha casa. Vocês vão ver daqui a pouco onde fica. Será que o nosso bairro, ele sempre foi do jeito que ele é hoje? Ou ele sofreu transformações ao longo dos anos? E aí, criança, você sabe? Pergunte a algum adulto que more com você, que com certeza ele sabe se o bairro onde você mora sofreu alguma transformação ou alguma mudança ao longo dos anos. Agora eu quero que vocês vejam comigo um texto, acompanhe aí na tela. Bairro todo mundo tem, jovem, idoso ou neném. Bairro antigo ou mais recente, com bastante ou pouca gente. Bairro de cidade grande, onde o trânsito se expande. Bairro de periferia, onde o rap ali se cria. Podemos ver nesse texto que os bairros, eles são diferentes uns dos outros. Tem alguns bairros que são bem parecidos, mas outros são bem diferentes. Tem bairros que são muito movimentados, como das cidades grandes, e tem aqueles bairros que são mais silenciosos, mais tranquilos. Tudo isso a gente pode perceber de um bairro para o outro. O bairro onde eu moro, ele é um bairro assim bem agitado. Eu moro no bairro de Irajá. Você conhece esse bairro? Se você entrar na linha 2 do metrô, você vai percorrer vários bairros da cidade do Rio de Janeiro. Irajá, que é o bairro onde eu moro, Vicente de Carvalho, Tomás Coelho, Engenho da Rainha e por aí vai, são muitos bairros. Com certeza você conhece o nome do seu bairro, não é mesmo? Quem não sabe o nome do seu bairro? Se você não sabe, pergunte a algum adulto que more com você. Mas você sabe a história do seu bairro? Como ele foi formado? Qual o significado do nome do seu bairro? Você sabe? Vamos localizar agora onde fica o bairro de Irajá, no mapa da cidade do Rio de Janeiro. Observa na tela. Aí nós temos o mapa da cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos localizar aí nesse mapa o bairro de Irajá. Conseguiram localizar o bairro de Irajá aí no mapa do Rio de Janeiro? É onde está esse pontinho aí vermelho? É onde está o bairro de Irajá. Agora vocês vão ver onde ficava a escola que eu trabalhava. Ela fica localizada no bairro de Jardim América. Vamos ver se é próximo ou distante de Irajá? Observe aí no mapa. Nossa, vocês podem ver que é bem próximo de Irajá. O bairro de Jardim América, ele faz divisa com o bairro de Irajá. Agora vamos ver na imagem ampliada. Vocês podem ver que está ali bem pertinho um do outro, Irajá e Jardim América. Um bairro faz divisa com o outro. E aí, crianças, vocês viram que Irajá e Jardim América, eles ficam bem próximos. A escola onde eu trabalhava ficava bem próxima da minha residência. E o seu bairro, ele fica próximo ou distante da sua escola? Nós percebemos também que o bairro, como nós vimos no início na história, ele tem floricultura, ele tem shopping, ele tem muitas coisas.
lojas, casas, condomínios, indústrias, tudo isso faz parte de um bairro. Mas o que é um bairro, você sabe? O bairro, ele é uma parte da cidade ou do município. E o bairro, ele diz muito sobre os seus habitantes. O bairro, ele faz parte da nossa identidade. É por isso que eu falei que o bairro, ele tem história. Então, procure pesquisar sobre a história do seu bairro. Vocês sabiam que muitos bairros da cidade do Rio de Janeiro, eles foram formados por povos indígenas. E por isso, o nome de muitos bairros são de origem indígena, assim como Irajá. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo com algumas curiosidades do bairro de Irajá. Assiste aí. Vamos conhecer um pouco sobre o bairro onde eu moro? Eu moro no bairro de Irajá, isso mesmo, esse mapa que vocês estão vendo aí ao fundo. Vamos ver algumas curiosidades sobre esse bairro? Acompanhe aí. Vocês podem observar ao fundo, esse é o brasão da região administrativa de Irajá. Vocês podem ver que aqui, ó, tem o símbolo de uma abelha. Porque o nome Irajá significa lugar que dá mel. Irajá é um bairro da zona norte do Rio de Janeiro. É cortado pela Avenida Brasil. Falando em Avenida Brasil, todo morador de Irajá frequenta esse shopping, é o Shopping Via Brasil. Essa é a Praça Nossa Senhora da Apresentação, é um dos pontes da galera, o pessoal vem para jogar bola, andar de skate, para papear com os amigos. Esse é o famoso metrô de Irajá, que transporta milhares de trabalhadores todos os dias. E antigamente, no mesmo local existia uma estação de trem, Rio Douro. Essa é a igreja Nossa Senhora da Apresentação. Ela foi construída por índios há 4 séculos atrás. Pois diga que irá, Irajá, Irajá, pra onde eu só veja você, você veja mim só. E aí, crianças, vocês conheciam o bairro de Irajá? Gostaram de conhecer as curiosidades desse bairro? Você pode aproveitar também e pesquisar sobre o seu bairro e fazer também um vídeo contando um pouco sobre o seu bairro, sobre a história do seu bairro, sobre o que tem no seu bairro, quais são as formas de lazer do seu bairro. Falando em bairro, a vizinhança também faz parte do bairro. Você sabe o que é vizinhança? A vizinhança são aquelas pessoas que moram perto da nossa casa, são os nossos vizinhos. Você costuma brincar com aquele amiguinho que mora perto da sua casa? Então, ele é o seu vizinho. E a vizinhança, ela também forma a comunidade. A comunidade é um grupo de pessoas que têm interesses em comuns. Por exemplo, tem aquele grupo de amigos que se reúne na praça para brincar, jogar uma bola. Tudo isso faz parte da comunidade. Tem aquelas pessoas que preferem se reunir na academia para fazer uma atividade física. Isso forma a comunidade. E agora, eu quero que vocês vejam uma imagem que vai falar um pouco sobre as transformações que ocorrem no nosso bairro. Temos aí 2 imagens de um local lá de Irajá. Só que vocês podem observar que a primeira imagem ela está até em preto e branco. Por quê? Ela é bem antiga. Na primeira imagem, nós temos o Cine Irajá. Foi uma sala de cinema localizada em Irajá. O prédio é em estilo Art Deco e ele ainda existe, só que um pouco modificado, como podemos ver na segunda imagem. Esse cinema ele foi inaugurado em 1941 e encerrou suas atividades nos anos 1980. Podemos observar que esse espaço do bairro sofreu alterações ao passar dos anos. Podemos ver como ele está agora na segunda imagem. Hoje em dia, ele é um templo religioso. E aí, crianças, tem algum lugar aí no seu bairro que sofreu alguma alteração com o passar dos anos? Se você não sabe, pergunte a algum adulto que more com você. E procure pesquisar e saber mais sobre o seu bairro,
que é o local onde você mora. Todos nós gostamos, né? Nos sentimos felizes no local onde nós fazemos parte, não é verdade? Agora, observe essa próxima imagem. Nós temos aí na primeira imagem a estação Estrada de Ferro Rio Douro. Podemos ver também que é uma imagem bem antiga, que ainda está em preto e branco. Na segunda imagem é o mesmo local, só que ele sofreu transformações ao longo dos anos. É a estação de metrô Irajá. Então, crianças, como vocês perceberam na imagem, o mesmo local, lá no passado, ele era uma estrada de ferro, uma estação ferroviária. E hoje em dia é a estação do metrô, porque ao longo dos anos, assim como nós mudamos, o local onde nós vivemos também ele passa por muitas transformações. Então, o local que hoje em dia é uma coisa, no futuro também pode ser transformado e ser outro local, ser uma outra coisa, um shopping ou um museu. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais sobre o bairro de Irajá? Agora, vamos relembrar tudo o que nós vimos na aula de hoje? Hoje, nós vimos que os bairros eles passam transformações ao longo dos anos. Nós conhecemos um pouco mais sobre o bairro de Irajá e vimos que todo bairro ele tem história, não é mesmo? Antes de finalizarmos, eu tenho para vocês um desafio. Acompanha na tela. Converse com seus familiares sobre o local por onde passa caminho da escola. Você identificou alguma mudança nesse lugar? Pesquise com os moradores mais antigos como eram os lugares do seu bairro. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Continuem ligados aqui no Rio Educa na TV e até a próxima!